falei que era rapidinho? Estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com José Carlos Damasceno. José, é o seguinte, vocês estavam falando, às vezes, geralmente o procedimento do Ministério Público diante de uma denúncia é pedir informação a quem foi denunciado para que ele justifique, ou para que ele responda, ou para que ele passe informação que foi pedida. Correto. E isso não tem acontecido em Caratinga. Eu disse, é interessante, às vezes a gente quando entra com representação do Ministério Público, o primeiro passo do promotor é instaurar a notícia de fato. Ele não instaura o inquérito civil, não. Ele instaura essa notícia de fato e ele requisita, ele envia até a cópia da representação da gente para o administrador. Olha, aqui, ó, tomamos conhecimento desse fato, conforme anexo, né? Dê as suas explicações. Ele dá 30 dias de prazo, né, para o gestor responder aqueles questionamentos. Até para ele entender se de fato a denúncia procede. Exatamente, se ele instaura o inquérito ou se ele manda mesmo arquivar a notícia de fato. Se a informação chegar aí, ele não se convencer, né, com aquelas explicações do gestor, aí sim ele vai instaurar o inquérito civil. Aí novamente ele requisita, ele dá mais 30 dias para poder, né, o município entregar novos documentos. E já teve casos aqui em Caratinga do promotor notificar várias vezes. Vamos citar a questão da compra superfaturada de peças, que é uma representação sua. Correto. Você prestou a denúncia dia 29 de janeiro. Correto, mês de janeiro, né, a denúncia Aí inicial, quando foi 6 de fevereiro, o Ministério Público pediu as informações ao município, depois ele pediu novamente em março. Correto. Aí quando foi em junho ele instaurou o inquérito, pediu em julho e pediu dia 10 de setembro, quando o município anunciou que abriu uma sindicância para apurar o fato. E parece que até hoje não entregou. Com relação a esse fato, ontem até estive lá no Ministério Público conversando com o oficial. A última notificação do prefeito, ela ocorreu agora, de fato, no mês de setembro, onde foi dado 15 dias para o prefeito entregar toda a documentação relativa às compras das peças, principalmente das baterias. E para minha surpresa, eu nem sei se vou falar se é para minha surpresa, não. O prefeito não cumpriu, mas essa, vamos falar assim, determinação do Ministério Público. Ou seja, agora vai para a 4ª notificação. O oficial vai ter que sentar lá na porta e esperar o prefeito chegar para poder notificar ele pessoalmente. Ou seja, se o promotor, se o Ministério Público, é um órgão de fiscalização, você vê, a gente fala da dificuldade de você ter acesso à informação, acesso a documentos públicos. E outra, aí não é mais nem o cidadão, não é quem está cidadão, pedindo ao Ministério Público Estadual. Você tem que notificar um gestor 4 vezes, nesse caso específico das peças. Agora, para poder entregar a documentação relativa a essas compras, se não existe regularidades, que apresente. Então, nesse caso específico das peças, eu como cidadão, né, como representante, eu vejo que o prefeito está tentando ganhar um tempo. Foram 3 notificações, começou lá no mês de janeiro, fevereiro, né? Nós já estamos no mês de outubro, agora já vai para a 4ª notificação. Ele ganhou 10 meses. Ele poderia, se de fato não existisse nenhuma irregularidade nessas compras dessas peças, ele poderia já ter fornecido toda a documentação no mês de fevereiro, o promotor ter arquivado. Agora uma pergunta, você que está trabalhando no sindicato, você deve saber. Como é que está a situação dessa comissão de sindicância, essa comissão processante que ele nomeou? Ela estava irregular. Eu falo agora até como representante sindical, né, que eu sou secretário do Sindicato de Servidores Públicos, né, de Caratinga. Sou o único membro da diretoria e licenciado. Com relação a essa comissão que ele instaurou, a legislação, no caso o estatuto, ele não permite. O funcionário, para ele poder fazer parte de uma sindicância, ele tem que ser funcionário efetivo. Você só é efetivo após o período probatório, você só vai ser efetivo após 3 anos de exercício de serviço público. E tem 2 membros naquela comissão que não são funcionários efetivos, eles estão em período probatório. Inclusive o presidente. Exatamente, né? Independente dele ser turismólogo, né? A função pouco importa, né? Mas ele não poderia, né? Vamos falar assim, presidir ou fazer parte. Habilitação para estar porque ele não é funcionário efetivo, ele é funcionário de carreira, mas ele ainda está num processo de avaliação. Então, ela já nasceu, vamos falar assim, natimorta, né? Eu acho que qualquer resultado que essa comissão apresente vai ser questionado lá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aí suponhamos que eu seja funcionário do setor. Aí eu participei daquela compra superfaturada, aí
a comissão entendeu que eu... Tem de te indiciar. Me indiciou. Eu vou lá na justiça e jogo tudo aquilo pro terra com tapa. Vai ter que zerar tudo de novo. Aí tem que formar outra comissão para começar. Aí, como cidadão, como representante dessa denúncia, eu vejo que parece que não está querendo investigar nada. Parece que... Zé Carlos, então, vamos clarear a situação para o nosso telespectador. Foram quantas compras irregulares que vocês conseguiram levantar sobre essa questão das peças? Estou falando, foram várias as compras. Me parece, né, que os documentos que nós tivemos acesso, Edilson, foram mais de 200 compras. Uhum. Mais de 200 compras. Né? Nós tivemos acesso a mais de 800 cópias do processo. Né? Aí entre notas de empenhos, notas fiscais e ordem de serviço. Mas compra mesmo foram mais de 200. E praticamente todas as 200 compras que foram efetuadas foram superfaturadas. Uhum. Não é só bateria, a gente vê caixa de marcha, igual foi levantado. Mas a gente procurou, quando nós formalizamos essa denúncia no Ministério Público, nós procuramos trabalhar com informações oficial. Ou seja, nós denunciamos as questões das baterias. O município chegou a pagar R$700 ou quase R$800 numa bateria de 60 amperes. Quando, na verdade, ele ia comprar ela por 215. Ele foi e licitou esse documento que nós fornecemos ao promotor. Quer dizer, ele fez uma compra, por exemplo, em 2013 de uma bateria, aí teve um desconto, foi para 527 uns Exatamente, quebrados, teve isso também. Em 2013, dezembro de 2013. Aí quando houve a denúncia... Aí, em março, comprou outra bateria em nome do mesmo veículo. A bateria tem 18 meses. A gente por causa de 18, 20, exatamente, no mês de dezembro, né? A bateria de R$527, né? Fit Palio. E depois, agora em abril, foi feita uma licitação e que o ganhador fornece essa bateria a hora que quiser por R$210. Mas o interessante disso tudo, Edilson, a gente até brinca muito, a gente tem ajudado muito a administração. Uhum. Basta a gente denunciar para, de fato, licitar. Com preço justo, um preço correto para o município, ou seja, para o cidadão. Ou seja, bateria que nós chegamos a pagar R$799, 527, 570, hoje a gente compra, o município hoje está comprando de 170 a R$210, né, de 45 a 760 amperes. Ou seja, mas primeiro precisa do cidadão denunciar para a administração ver que, de fato, ela está jogando dinheiro fora. E essa representação sua, ela foi alvo de um pronunciamento, uma denúncia à Câmara do vereador Betinho. Não é isso? Correto. Ele se utilizou exatamente dessas informações suas, né, dessa situação, para denunciar o fato. E na oportunidade, o procurador-geral do município disse que aquilo tinha vindo atrasado, porque já havia sido aberto uma sindicância, um processo administrativo, e não tinha, né? Eu não estou querendo que desmerecer o procurador do município, não, Edilson. Quando essa denúncia foi formalizada no Ministério Público, nem procurador do município ele era. No caso, né, com todo respeito ao doutor Tales. Quando houve essa representação junto ao Ministério Público, nem procurador ele era. Uhum. Então, acho que ele não sabe o que ele estava falando. O Betinho falou, não vou falar que o vereador Roberto falou de forma tardia, não. Lógico, assim que nós... Não, porque eles falaram que foi de forma tardia. Para mim, ele falou no momento exato. Exatamente, ele só deu publicidade, Isso. Betinho. A gente estava encontrando, nós formalizamos essa denúncia junto ao MP, a gente estava encontrando dificuldade de dar a publicidade dela. O lugar de você dar a publicidade dela é na Câmara. Uhum. Demorou uns 3 ou 4 meses após a denúncia para o vereador dar publicidade. Agora o procurador falar, eu cheguei até vendo aquele decreto que estava instituindo aquela comissão para poder investigar, né? Uhum. Até confirma que de fato houve as compras superfaturadas, fala que o controlador do município, né? Ele identificou as compras superfaturadas. Eu não acredito nisso, que essas compras, nós identificamos isso ainda ano passado, no mês de agosto, até então não tinha nada. Só que a gente vinha buscando documentos para poder formalizar a denúncia. Porque não é assim, a gente ficou sabendo, a gente vai lá e denuncia, né? Demorou algum tempo. E então, você conseguiu acesso, você conseguiu acesso à licitação daquelas baterias? Não, curioso, isso aí até dificultaram também. Eu me lembro que quando eu pedi, né, a cópia integral dos processos, que eram 3 processos de compras, né, referentes às compras nessa empresa, eles até queriam disponibilizar. Mas me parece que o valor proposto na época foi uma coisa assim absurda, era quase que R$1.500. Eu falei, espera aí, fica difícil para mim, ué, não dá, ué. Eu só estou querendo esse e esse documento, não tem como a gente extrair esse, não tem. Você vai ter que pagar R$1.500 para você ter acesso a essas cópias. Aí, por isso que a gente levou isso até alguns vereadores, no caso Betinho, no caso até do Diego, né? Aí foi feita uma solicitação, né? A Câmara requereu isso através do plenário e
a administração disponibilizou no primeiro momento cópia integral dessas compras. Só que quando disponibilizou isso para a Câmara sem nenhum custo, não veio uma única nota fiscal. É que a velha história, o município sempre dificultando. Ou seja, o plenário aprovou, né, um requerimento do vereador e o município ficou na obrigação, vamos dizer assim, de disponibilizar os documentos referentes às compras das peças. Só que não disponibilizou nota nenhuma. Aí, igual Zé Casé, isso aí que você queria para poder estar passando para o promotor, eu falei, não, aqui não tem nada. Cadê as notas fiscais? Cadê as ordens de serviço? Nota de empenho? Não tinha nada. Aí, nesse caso, o vereador Betinho, ele falou, não, Zé, então vamos pedir as notas fiscais. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você pede como cidadão. Não pede como vereador, não, porque você vai receber isso aí. Aí ele fez um pedido como cidadão de todas as cópias, né, das notas fiscais, das ordens de serviços. Aí sim foi disponibilizado, mas teve um custo. Então, a dificuldade, né, em acesso a esse documento é grande. Eu te dei o exemplo, o promotor já está pedindo, já recebeu, vai para a 4ª notificação. Se o promotor tem essa dificuldade, imagina o cidadão. Aí quando eles demonstram uma boa vontade, disponibilizar essa documentação tem um custo. Isso custa para a gente, né? A gente tem que pagar. Ainda mais que você está licenciado e sem remuneração. Não, até então eu estava, agora eu não estou mais, né? Mas eu fiquei 2 anos licenciado sem remuneração. Nossa. Cheguei a pagar, minha mulher, minha esposa, né? Até agradeço ela aqui de público, né? Ela tem me ajudado muito. O advogado, a Marta, ela tem me ajudado. O advogado Carlos Alberto Barac tem custeado praticamente todas essas cópias, né? Se não fosse por ele também, o prefeito não teria nenhuma denúncia. Essa é a grande verdade. Eu vou ser sincero, não teria, não na mídia. Se não fosse por essa disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira também do advogado Carlos Barac, eu falo assim, a gente conversa muito isso, o prefeito não teria hoje nenhuma ação. Ele seria aquele prefeito ficha limpa que ele pregou na campanha mesmo. Não teria nenhuma, não, porque a gente tem visto, né, alguns vereadores questionar na tribuna, né, mas a gente não percebe, não existe hoje nenhuma denúncia formalizada por esses legisladores, né, eles têm feito o papel dele, junto ao Ministério Público. Exatamente. Através de uma ação popular. Então, eu queria até de público aqui agradecer, porque é uma coisa minha que eu gosto de acompanhar, e o parceiro, o Barac, tem sido um parceiro grande nessa questão, nessas demandas que a gente vem tocando. Zé Carlos, nós vamos para mais um intervalo, tá? E aí eu vou querer saber dessa questão da transparência, que parece que tem muito político que não sabe o que significa a palavra transparência. Eu e você, telespectador, vamos conversar daqui a pouco com o Zé Carlos. É só tomar uma água e nós voltamos para o terceiro bloco.